Vamos trazer hoje mais um conteúdo no seu canal Novais História. Hoje com a mensagem A Porta Formosa. Pedro e João estavam caminhando para o templo e ia entrar por essa porta. Ali era costume um jovem, desde o ventre da sua mãe, ele era coxo, ficava ali pedindo esmola. Então ele pediu esmola a Pedro e João. Ele disse que não tinha dinheiro e disse que levantasse e andasse. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Isso precedido da seguinte expressão: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Isso está no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Mas a coisa que me deixou mais encucada e que fez eu publicar esse vídeo é que essa porta formosa devia ser uma porta muito bonita. A princípio, lendo a palavra de Deus, você acha que ela é uma porta bonita, formosa, né? Formosura, sinônimo de beleza. Mas era a entrada do templo, do segundo templo que eles haviam construído. O primeiro havia sido destruído, o segundo. E esse templo era tão impactante que foi ali que Jesus, mais os apóstolos, os discípulos, olharam aquelas pedras sobre pedras e acharam aquilo magnífico, assim, estarrecedor, algo esplêndido. E Jesus disse: está vendo essas pedras? Haverá um dia que não ficará pedra sobre pedra. Estive pesquisando aqui, dependendo do ângulo que você desça o templo, ele chega a quase 150 metros de altura, de 50 a 150, de acordo com o platô que você está vendo. E essa porta tinha 25 metros de altura. Olha, tá no Google isso, não tá na Bíblia. Eu acho uma porta muito grande. E ela era revestida de metal, e ouro e prata, coberta de ouro e prata. Ela tinha 20 metros de largura, 25 metros, se você calcular, cada andar de um prédio tem 3 metros. Ela dá 8 andares, a porta. Mas tinha uma série de pináculos, e tem um dos quais Jesus foi tentado. O diabo levou ele lá, e de lá ele mostrou toda Jerusalém. E ele falou: se prostrar e me adorar, tudo isso te darei. Realmente era o objetivo de Jesus, ganhar aquele povo para si, para salvá-lo. E o diabo oferecia. Parece que o diabo tem muito poder, porque ele estava conversando com o autor, quem fez todas as coisas. E Jesus, mais uma vez, derrota o diabo ali. Mas eu fico pensando, esse pináculo da planície embaixo, ele tinha 150 metros de altura. Era algo realmente maravilhoso. E precisava de 20 homens para abrir essa porta. 19? Não, pode ser 19, mas ia ter que fazer mais força, né? E tem no Google, até fala que é entre 20 e 22 metros de largura. Eu fico imaginando, né? Abrir e fechá-la. Era de metal, coberta de ouro e prata. E na luz do sol, ofuscava a vista. Era a entrada. Então, todo mundo conhecia aquele jovem que ficava ali pedindo esmola.
Então Pedro diz a ele: olhai para nós. É ruim, né? Se olhar para mim, talvez você vai ver um monte de defeito. Mas Pedro era maneiro, Pedro tinha estado com Jesus, estava revestido do poder. Não faça confusão, o prezado ouvinte. É que às vezes, naquela época havia dons sinais. A sombra de Pedro, quando ele passava, de Pedro e dos apóstolos, curava. Dons sinais. Havia doentes que foram preparados por Deus só para que Jesus manifestasse a honra e a glória de Jesus. Hoje queremos fazer coisa, porque a Bíblia diz que faremos coisas maiores. Eu estou falando agora para aproximadamente 6.000 pessoas que estão inscritas no canal. 5.600 e tanto. Então você nota que Jesus andou 70 quilômetros, nunca falou para uma multidão, mas nunca mais disse. Talvez igual eu esteja falando para 5.000 pessoas. Olhando para Jesus. Hebreus 12. Olhai para mim. Isso é Jesus falando, né? Isaías 45, 22. Pedro incorreu em perigo quando tirou seus olhos da pessoa de Cristo. Mateus 14, 30. Você pode tirar, às vezes você tira o olho, o seu foco de vida de Jesus, e você então cai. Analisemos a maneira como este coxo olhou para Pedro e João. Ele olhou atentamente. Leia o capítulo 3 de Atos, é pequeno e é maravilhoso. Não desviou o olhar, ele manteve o olhar. Aos que olham para Cristo, mas isso é no nosso dia, de momento em momento, olham também para os problemas, para a necessidade. Assim Deus não opera. Por que Deus não responde minha oração? Eu estou olhando para o monte de terra que está na minha frente, falo, nunca vai sair daí, ninguém vai me ajudar. Olha para Deus e continue trabalhando. Nossos olhos terão de estar fixos no Senhor, esperando receber dele alguma coisa. Olhou, como que ele olhou? Olhou para Pedro e Tiago com fé e confiança. Nosso olhar para Cristo deve ser cheio de confiança e fé. Teve uma menina, isso é uma ilustração, que formulou um pedido ao seu avô. Avô é dose do balião, eu sou avô. Se pedir, ganha, né? Deus é mais do que um avô. À tarde, quando esse voltou, encontrou escrito no assoalho do seu quarto: muito obrigado, vovô. Olha a fé dessa menina. Escreveu antes, quando o avô chegou de tarde: obrigado, vovô. Que ia ganhar, ela sabia que ia ganhar e ganhou. Assim você deve ser também, com fé e esperança e confiança. Um dia Deus chamou Abraão e lhe mostrou um céu estrelado, cheio de estrelas, e disse que ele seria pai de uma grande nação como aquele céu estrelado. Somos convidados a ver não um céu de estrelas, mas um Cristo Salvador erguido do alto de uma cruz, sepultado e que ressurgiu. Nós somos chamados a olhar para um Cristo subindo para o céu, como aqueles 500 que viram Jesus subindo. E um anjo aparece perto deles. O que vocês estão olhando? Esse mesmo Cristo que vocês estão vendo subir, ele voltará. Um dia perguntei à minha sogra se ela sabia que Jesus ia voltar. Ela falou que lá nunca falaram disso para ela. Ela vem. Ele vem sozinho, vem com anjos,
tocando trombetas, maravilhoso, com poder e grande glória. Mas não vem ninguém mais, porque ninguém foi alçado ao céu em corpo, a não ser Isaías e Enoque, né? A fé tem o poder de nos levantar. Jesus disse ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a sua casa. A ordem de Cristo sempre foi essa: levanta-te. Somos convidados a levantar-nos. Efésios 5,14. Quando tudo falha, meu irmão, é Jesus que resolve as nossas necessidades. Há dois tipos de pessoas: as pessoas que conservam caídas e as que caíram, mas se levantam. Quer um exemplo? O filho pródigo, caiu, mas se arrependeu e levantou. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Pedro caiu, negou Jesus 3 vezes, mas se levantou, correu para Jesus lá na praia, e Jesus: Pedro, tu me amas? Ó Senhor, tu sabes. 3 vezes Jesus perguntou ele. Jesus estava a fim de conhecer bem o coração de Pedro, né? O justo cairá 7 vezes. Nós, eu, você, justo, justificado por Cristo, cairemos. Não fique lá caído, levanta. Porque diz assim: mais 7 vezes ele se levantará. Se for 70 vezes, cair 70 vezes, levanta 70 vezes. O pessimismo tem prostrado a sociedade atual. Só Cristo tem o poder de pô-la de pé. A sociedade nossa, o Brasil nosso, está prostrado, desvirtuado desse Cristo simples que está na Bíblia, mas que tem um poder que não dá para a gente imaginar. O coxo ficou em pé. De que maneira? Pedro mandou que ele levantasse, mas ele ficou como? Ele segurou na mão de Pedro. Ele precisava, a fé está ali. Ele segurou na mão de Pedro. Ele segurou no servo do Senhor, que era Pedro. Se hoje estamos de pé, olha, eu estou de pé, eu devo, como Pedro, segurar a mão daquele que caiu e não empurrar ele mais para baixo. O que nós vemos nas igrejas é alguém empurrando mais, apertando o sujeito no buraco, porque ele já está com água no pescoço. Se estamos caídos, seguremos a mão de Cristo. Não é do pastor, do padre, não, é de Cristo. Recebendo dele a graça para nos levantarmos. Depois que o aleijado olhou para Pedro, foi curado, levantou, entrou, ficou de pé, o que ele fez? Entrou no templo. Muita gente cai no trecho e vai para a rua, esquece o que fez ele levantar. Há muitas pessoas que recebem a bênção de Deus, mas logo se esquece das mesmas. Se não esquece, esquece de quem as fez. De que maneira ele entrou no templo? Louvando a Deus. Ele não louvou Pedro, não, nem João, nem ninguém mais estava ali. Ele entrou louvando a Deus, porque foi em nome de Jesus que foi feito o milagre. Muitos entram no templo com o coração seco e saem com ele seco. Ele achou que no templo era o melhor lugar, e lá é o melhor lugar.
O templo hoje ainda é aonde nós aquecemos a nossa fé. Devemos buscar a casa do Senhor para lhe agradecer as bênçãos. Disso nós tiramos 3 grandes lições. Nossos olhos devem estar postos em Jesus. Mas eu não vejo Jesus. Pipoca, olha aí para fora, olha ao seu redor, olha em todo lugar que você está. Quem fez tudo foi Ele. Olha para o autor e consumador da sua fé, pelo Espírito, pela fé que tem em você. Devemos, pela fé, nos pôr de pé. Está caído? Está no pecado? Está arriado? Fique de pé, pela fé em Jesus. Devemos buscar no espírito de gratidão e louvor a casa de Deus. Que Deus possa nos abençoar e que esse vídeo seja uma coisa boa. Leia os Atos 3, que você vai ver a cura do coxo, essa porta maravilhosa. Eu honestamente não garanto que ela tenha 25 metros não. Eu não estava lá, não vi porta nenhuma, mas o Google confirma e outra fonte que li, e Joséfo, o grande historiador, também confirma o tamanho dessa porta. Só fico imaginando, naquele tempo, sem tecnologia nenhuma, alguém fazer uma porta de 25 metros de altura. Mas era algo maravilhoso e imponente para aquela época e por nossos dias. Eu não conheço nenhuma porta de 25 metros de altura. Que Deus nos abençoe, que abençoe você e que você possa colocar toda a sua fé em Jesus. E toda a sua vida, da sua família, dos seus familiares, aos pés de Jesus. Em nome dele é que nós fazemos esse vídeo. Amém.